Patrícia, bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa tarde. Oi. Boa tarde. Bom. Eu acho que nós vamos dar início, você estava aguardando que você entrasse. Desculpa, eu entrei na sala errada, eu estava lá na sala 2. Hoje vai ter essas confusões mesmo. Eu Mas fiz então, confusão. então gente, só para a gente alinhar aqui direitinho, os vídeos serão apresentados em 18 minutos. Né? São 3 trabalhos, portanto, são 3 vídeos. Depois as pessoas, as autoras vão, as pessoas que têm autoria dos trabalhos vão entrar para que a gente faça a arguição. Nós temos meia hora para arguí-las, como são 3, nós temos 10 minutos para essa etapa. Se nós tivermos pergunta, vamos fazer um limite de até 2 perguntas cada uma de nós para as autoras, para que dê tempo para elas responderem com tranquilidade, de modo que nós não avançamos de 10 minutos, tá bom? Então, eu acho que estamos prontas. Vamos aguardar, então, que o suporte nos encaminhe, já pode abrir os vídeos, né, para que a gente possa já começar a nossa avaliação. Olá a todos e a todas. O título do nosso trabalho se trata do WhatsApp como uma ferramenta de apoio ao ensino remoto, com estudantes na Escola Estadual André Avelino Ribeiro, de Cuiabá, Mato Grosso. O nosso trabalho se trata do ano de 2020 e 2021, e tem como autores Jennifer dos Santos Borralho, Guilherme Henrique Sangaletti e o orientador Fernanda Pereira Scutes. Bom, o nosso trabalho ele tem como a introdução os relatos vividos durante experiências de aulas durante a pandemia da Covid-19, nos anos de 2020 e 2021. Com isso, com o momento da paralisação das aulas, no dia de 23 de março de 2020, se viu a necessidade de um novo meio de continuar as aulas, e assim se deu início às aulas virtuais. O objetivo foi que, durante esse módulo, que foi o primeiro módulo de residência pedagógica, deparamos com o uso do aplicativo WhatsApp. Então, foi assim sendo, né? Tivemos que trabalhar e tivemos como objetivo relatar e analisar a forma de trabalhar com essa tecnologia no processo de ensino, no ensino médio da Escola Estadual André Avelino Ribeiro. Os materiais que a gente usamos no aplicativo foram jogos interativos, que pudessem ter participação dos alunos dinamicamente. Também foi adotado envio de vídeos do YouTube, imagens, animações e informações. Essas etapas, né, nós passamos exercícios com 10 questões múltipla escolha, que foram enviadas no WhatsApp. O planejamento com roteiros no ano de 2020, né, elaboramos com os estagiários e o auxílio da orientadora, com documentos feitos em Word. Os roteiros tiveram alguns critérios, como orientar os estudantes, resumir o que será estudado, orientar de forma direta que os estudantes sobre as atividades e sugestões de auxílio em realização das atividades. E para análise de uso de forma, os métodos, né, o aplicativo WhatsApp, tivemos como observação a participação e interação dos estudantes durante a relação dos conteúdos ministrados. Bom, as nossas metodologias foi utilizado as plataformas online do Google Meet, Microsoft Teams e também o aplicativo de rede social WhatsApp, tendo assim como base o intuito de dar as aulas e ensinar. Resultados das discussões. Como resultado, tivemos uma participação melhor dos alunos no ano de 2021 em relação ao ano de 2020. Assim, podemos perceber a proximidade maior dos alunos para com o professor para sanar dúvidas e questionamentos. Na conclusão que tivemos, que a prática apresentada neste relato de experiência, né, no ambiente escolar, por redes digitais, em exercício à docência, com a participação dos alunos, considerando interações e participações destes no desenvolvimento das mesmas.
Então, as tecnologias, elas são aliadas ao fazer pedagógico. O uso da tecnologia no momento da pandemia, se não fosse no momento de aglomerações, não haveria o ensino remoto se não fosse através da tecnologia. Então, através desta pandemia, governos e escolas e profissionais da educação entraram em discussões sobre as plataformas que poderiam auxiliar a mediação, né, dos alunos no ensino médio, apesar do aplicativo WhatsApp ser mais acessível e os alunos os resultados que permitiriam questionar uma boa ferramenta nesse processo de ensino. E também podemos ver que, mesmo havendo a tecnologia, não podemos dispensar a presença do professor, que é fundamental para mediar e estimular a construção do conhecimento dos estudantes. E essas são as nossas referências. Sim. Todos os participantes do Congresso do Combio. Nós somos acadêmicas da Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de graduação em Ciências Biológicas e residentes do Programa de Residência Pedagógica. Estamos aqui para apresentar o trabalho que traz por título As possíveis causas da não participação dos estudantes nas aulas de biologia durante o ensino remoto na Escola André Avelino Ribeiro, no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Esse trabalho traz por autora Poliana Maria Santos Caixeta e como coautora Gabriela Moraes Pavão Passos. A orientadora deste trabalho é a professora Fernanda Pereira Schultz. Devido à pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais tiveram que assumir uma nova modalidade de ensino, o ensino remoto, de modo a evitar a disseminação e transmissão dessa doença. Contudo, durante o exercício da nossa regência no programa de residência pedagógica, nas aulas de biologia, nós percebemos a baixa presença e participação dos estudantes nas salas de aula. E isso é um problema, principalmente nas aulas de biologia, porque vai interferir diretamente na socialização dos conteúdos relacionados ao meio ambiente para esses estudantes, na compreensão do funcionamento dos ecossistemas e também na utilização de conhecimentos críticos científicos utilizados na sociedade. Então, este trabalho visa compreender as possíveis causas da não participação dos estudantes e a baixa presença nas aulas, também cooperando para futuras estratégias e soluções que viabilizem o reparo dessa problemática. Foi realizada uma pesquisa quantitativa com estudantes do ensino médio nas aulas de biologia, via Google Forms, contendo 10 questões fechadas sobre as possíveis causas da não participação dos mesmos nas aulas, na qual eles tinham que responder se concordavam ou não com as afirmativas propostas. Essa pesquisa foi apresentada na escola André Avelino Ribeiro, no município de Cuiabá, Mato Grosso, durante o período de dezembro de 2020 a julho de 2021, que foi o período de realização da nossa regência. E como resultados da pesquisa desenvolvida, nós obtivemos que 25% dos discentes entrevistados relataram possuir dificuldade ao acesso à internet, não possuindo rede de Wi-Fi em casa, e por isso se tornavam dependentes dos dados móveis, que são limitados. Outros 25% relataram que não possuem aparelhos eletrônicos como celular, tablets ou computadores próprios para o uso, e ficam dependentes da disponibilidade de terceiros. 40% não possuem um ambiente adequado em casa para estudar e assumiram possuir dificuldades em organizar uma rotina de estudos para que pudessem participar ativamente dessas aulas. Ademais, 35% dos entrevistados começaram a trabalhar durante o ensino remoto e não conseguiram estar presentes durante o período das aulas. 57,5% apontaram como causa da não participação nas aulas e disposição para mesmas os problemas psicológicos e emocionais adquiridos durante esse período pandêmico. E, por fim, 25% dos estudantes relataram possuir dificuldades em utilizar os recursos e plataformas digitais utilizados durante esse período do ensino remoto. Analisando os resultados apresentados, a maior causa relatada pelos estudantes como responsável pela não participação nas aulas são os problemas psicológicos e emocionais adquiridos durante a pandemia do Covid-19. Portanto, faz-se necessário o acompanhamento desses estudantes durante o retorno das aulas presenciais pela comunidade escolar,
bem como pelos responsáveis legais desses alunos, além de implementar novas habilidades e estudos que viabilizem equalizar o processo de ensino-aprendizagem e que minimizem as desigualdades que foram mais evidenciadas nessa pandemia. Essa é a nossa referência bibliográfica utilizada para a produção desse resumo. Muito obrigada por nos assistirem e até a próxima. Olá, eu me chamo Gisele, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Grande Dourados e participo também do programa de residência pedagógica. Eu vou apresentar o trabalho intitulado como As dificuldades dos estudantes em aprender conceitos de genética na pandemia, com a autoria da Michele Caroline de Lima Teodoro, eu, Gisele Silva de Oliveira, e do nosso professor de residência pedagógica e orientador Flávio Verona Casa. O ensino de genética ele tem grande importância na compreensão da vida no nível molecular e no processo de origem e variabilidade genética, sem contar que a genética traz também grandes contribuições para nós, seres vivos, inclusive também na nossa alimentação. Só que se sabe que os alunos eles apresentam muitas dificuldades para se compreender esses conteúdos, pois eles são considerados conteúdos abstratos, né, que não atraem muitos os alunos. E dessa maneira, nós, residentes do programa de residência pedagógica, decidimos trabalhar com questões de sondagem, com o intuito de saber o nível de compreensão dos alunos sobre os conteúdos de gene, primeira lei de Mendel e genótipo, dentro da genética em si, né? O objetivo do nosso trabalho foi identificar as dificuldades que os estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública apresentaram no aprendizado dos conceitos sobre genética, no contexto da pandemia. Pois sabemos que, se os conceitos de genética já são de grande dificuldade de ser aprendido pelos alunos em contexto de pandemia e nova realidade de aula, né, na modalidade assíncrona, isso dificulta um pouco mais. Então, dessa forma, nós, residentes, preparamos um questionário na plataforma do Google Forms, onde os alunos eles poderiam colocar o nome, né, e qual turma do terceiro ano era, né? Foram aplicados em 4 turmas do terceiro ano. Essas questões foram divididas em dissertativas e objetivas, né? Dessas duas formas. E foram disponibilizadas nessa plataforma para os alunos. Nós recebemos 41 respostas, onde foi possível observar, como podemos ver aqui, que as questões objetivas tiveram um maior número de acertos em relação das questões dissertativas. As questões dissertativas vieram com respostas que a maioria delas ou eram retiradas da internet ou eram respostas que não condiziam com o que estava sendo perguntado. E isso foi possível observar que os alunos eles tiveram grande dificuldade em interpretar e descrever, né, o que eles sabiam sobre os conceitos. E também as questões mostrou que eles sabem muito pouco sobre os conceitos de genética, sobre o que foi perguntado para eles. E isso se torna um pouco preocupante, né? Porque são alunos do terceiro ano, então eles deveriam já ter uma base boa sobre estes conceitos. Contudo, foi possível concluir que o ensino de genética ele já é de difícil compreensão em toda a sua totalidade, e em detrimento da pandemia, com as novas práticas de aulas, essa dificuldade aumentou.
Então, dessa forma, é necessária uma maior dedicação, né, por parte dos professores para se fugir do estudo tradicional, né, sobre esses conceitos de genética, sobre essa abordagem, e fazer com que se torne um conteúdo com maior atração pelos alunos, sem perder sua importância, mas também sendo conteúdos que eles possam compreender com maior exatidão. Dessa forma, é necessário propor uma nova perspectiva no estudo de genética, para buscar vislumbrar não apenas conceitos, mas também ilustrações e possibilidades nessa área da biologia, né? E dessa forma, o que pode ser utilizado? Pode ser utilizado atividades mais atrativas, formas de ensinar que chamem mais a atenção, aulas mais expositivas e não tão conceitual, né? Para que os alunos possam compreender, de fato, esses conceitos, compreender a importância também. Esse aqui está as referências utilizadas. Eu agradeço, muito obrigada. Ok, estamos aí, ouvimos os apresentadores dos resumos, tivemos 3 vídeos. Quem que está aqui? A Poliana, quem que está do primeiro grupo? Não, dos... Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem mais que está aqui? O Guilherme. De que grupo que você é, Guilherme? Desculpe aqui, que eu não estou de todo mundo. Foi da primeira apresentação, Guilherme e Jennifer. De Jennifer, é porque... Tá bom. E... Gabriela. Boa tarde, pessoal. Sou a Gabriela, tudo bem? Tá bom. Obrigado, boa tarde, tudo bem? Bom, Gabriela é do qual? Do segundo trabalho. Qual? Do segundo trabalho. O segundo, que é o WhatsApp? Não, que é as possíveis causas da não participação dos estudantes. Ah, tá certo. Gabriela, né? Isso. Eu e a Poliana. Dificuldade dos estudantes em aprender conceitos. Então, do terceiro trabalho não está presente, é isso? Não, né? Gabriela é do trabalho 3, Guilherme é do trabalho 2 e Michele do trabalho 1. Pelo menos aqui no que eu tenho. Então, na sequência da ordem, o trabalho 1 foi o terceiro apresentado. Pois é. Trabalho 1, então, é Michele. O da genética. Trabalho 1, as dificuldades da genética. dos estudantes. Isso, a genética ficou como o terceiro apresentado. Quem que é? Então, a Michele não está. Eu queria saber quem que é do conceito de genética que está aqui. A Patrícia? Não, Patrícia é avaliadora. Patrícia é avaliadora. Não estou entendendo nada aqui. Espera aí, assim, não tem nada a ver. Veja bem, só um pouquinho. Nós temos 2 de um trabalho, uma de outro trabalho e um terceiro que não apresentou ninguém. Não apareceu o autor. Mas aí, então, o que apareceu por último, ninguém apresentou, não está aí? Apresentou. Não, por último, é que acontece, Emelinda, né? Emelinda, é que por último foi apresentado, o primeiro foi o último. O número 1 da lista da... Eu estou querendo saber, foi apresentado o vídeo, a pessoa não está? Isso que eu quero saber. Quem que está aí do trabalho da genética? Tem alguém? Aqui é uma Michele, Caroline, que está aqui no papel. Mas ela não apresentou, né? Ela não está aqui? Quem está entre nós do trabalho da genética? Levanta a mão. Então, gente, é isso que eu estou falando. Não tem a representante do trabalho. É isso Só apresentou o vídeo, tá bom? Poliana é as possíveis causas, né?
Nós vamos fazer agora a nossa arguição, primeiro para os dois que estão representando o trabalho número 2. Está ótimo. Tá? E depois, como apresentou por último a Gabriela, nós fazemos pergunta para a Gabriela. Vamos lá, então. Quem é? Patrícia, você tem pergunta a fazer para eles? Ou Ermelinda? Eu tenho uma aqui do WhatsApp e tenho um da não participação dos estudantes, né? Ferramenta de apoio. Tem um do WhatsApp, é Guilherme, né, Guilherme? Isso, do WhatsApp sou eu. Tá. Eu tenho só uma pergunta, né? É sobre quando vocês falaram do contato dos alunos, que eles estavam muito inibidos em 2020, né? Foi isso? Isso. Tá. Aí eu queria saber, eles estavam inibidos em participar na hora da aula ou depois da aula? E como é que vocês fizeram para que eles entrassem em contato com você? Foi por próprio WhatsApp? Sim, a gente começou o ano em 2020 com a plataforma do Microsoft Teams. E nesse momento os alunos não é que eles não tinham contato, eles não mantinham contato com a gente. Isso. E após isso, com a estratégia do WhatsApp, a gente conseguiu ter mais contato com os alunos, até porque aqueles que são mais acanhados, mais tímidos, pudessem se expressar melhor e conversar com o professor. Tá, e eles tiveram, assim, uma curiosidade minha, contato um com os outros, aluno com aluno, colega com colega, ou não? Ou só foi com o professor e com os estagiários? Tanto com o professor e estagiário, a gente acredita que entre eles conversavam e dividiam as atividades, algumas coisas e perguntas. Mas vocês não verificaram em loco isso, né? Oi, perdão? Vocês supõem que eles se contactavam? Isso. Sim, a gente supõe que eles se contactavam. Isso. Tá. Era que eu queria saber isso para ver a agilidade da ferramenta. Agora, uma coisa que eu acho bacana, sabe? Esse novo mundo que está aí, essa nova ordem, a disponibilidade de vocês fazerem um uso de uma ferramenta que está sendo tão comum no dia a dia de todos nós, absolutamente todos. O celular passou a ser, parece um apêndice obrigatório, né? Então, eu cumprimento vocês com todas as dificuldades, né? Não é só da pandemia, mas também em tempos normais, a gente tem muita dificuldade. E eu cumprimento vocês por essa iniciativa, viu? Parabéns. A gente agradece muito. Mas posso fazer do outro? Sim. Já, Salete? Não, vamos fazer o seguinte, vamos... Só de primeiro depois o outro, para a gente não... Tá legal, tá jóia. Vamos ver, Patrícia, você tem algum questionamento para eles? Sim, vou aproveitar a pergunta, não é a mesma, é parecida com uma dúvida minha. Ele falou, acho que alguma de vocês, eu não lembro quem que apresentou, falou que houve um melhor aproveitamento no ano de 2021 em relação a 2020. Ao que você atribui esse melhor aproveitamento de um ano ao outro? O que foi melhor? Por quê? Professora Patrícia, só para deixar especificado, a senhora está direcionando essa pergunta para o tema do WhatsApp, ferramenta de apoio ao ensino remoto? Isso, eu estou na sequência da apresentação do 2, depois eu vou para outra. Ok, poderia só reformular a sua pergunta novamente, que me tirou um pouco da atenção. É que eu vi na apresentação, assim, que durante o uso do WhatsApp, né, os alunos tiveram melhor aproveitamento no ano de 2021, em relação ao ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. Ao que você atribui? Por que eles aproveitaram melhor? O que você acha que foi melhor nesse ano em relação ao primeiro? Eu acredito que tenha sido o fato de eles já estarem começando a raciocinar essa ideia de aulas pelo WhatsApp. Então, eles estarem começando a acostumar um pouco com isso. O que fez com que eles começassem a querer desenvolver mais, querer conversar mais, perguntar mais, e também o fato de terem mudado as turmas, né? A gente começou com as turmas de segundo e terceiro ano, de 2020 e 2021. Então, como a turma do terceiro ano saiu e entrou outra turma do segundo e do terceiro, a gente acredita que já veio pessoas que já pegou essa parte de entrada nas aulas remotas.
o cérebro já foi acostumando, se atribui que isso daí já foi uma adaptação até do próprio ser humano à pandemia, porque até para a gente mesmo que teve, até os professores mesmo que tiveram se adaptar, de só ver o rosto de todo mundo, não ter um contato, a parte física, é complicado mesmo. Eu achei interessante isso. E eu tinha uma sugestão para a apresentação de vocês como um todo. Eu vi vocês apresentarem PowerPoint, não foi? Agora? Isso. Eu não sei se caberia aqui. Eu ia só uma sugestão para você aproveitar melhor o PowerPoint. Colocar aproveitar a maior disposição das letras, aumentar o tamanho das letras para os alunos. Eu sei porque eu sou míope, eu sempre falo isso em apresentação até de congresso. E eu tenho muita dificuldade, digo, olha, quem fica lá no fundo não enxerga. Então, colocar assim, você coloca assim, tenta aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, que você consiga ler de uma certa distância, e negrita. Se você negritar, você ajuda muito quem tem astigmatismo. Isso. Então, eu falo isso muito, é uma sugestão que eu dou até em congresso, quando a gente avalia mesmo apresentações. Você negrita e aproveita o espaço do PowerPoint, que o PowerPoint é diferente da minha época, eu sou das antigas. Eu usava ainda aquele... vocês também devem lembrar daquela transparência que tinha, que a gente... Ai, meu Deus do céu, nem me fale. Era chique na época. Era chique. Eu sou da antiga transparência, então tinha que economizar transparência. Então, como o PowerPoint é de graça, use e abuse dele. Você pode botar quantos slides você quiser, colorir, botar figura, use e abuse do seu PowerPoint. Se você tiver retroprojetor... Desculpa, tem o retroprojetor e tem o... Como é que chama o outro? Eu esqueço, minha cabeça agora. Já esqueci também. Olha como a gente está, né? Eu sou das antigas. Então, sugestão na sua apresentação para os seus alunos e para aumentar o tamanho da letra e colocar os espaços que eu vi. Você observa na sua apresentação, está bem pequenininho e tudo assim, sobrando um espação embaixo. Isso é uma sugestão para vocês. Eu acho que da minha parte, por enquanto, é só para vocês. E eu queria parabenizar também essa dificuldade na pandemia. Vocês, professores, são todos uns heróis. Nessa dificuldade, a gente teve que... todo mundo, é uma adaptação, nós somos os sobreviventes. Parabéns novamente. Agradeço muito, professora Patrícia. Imagina. Então... Da minha parte, eu queria cumprimentá-los, né, pelo desafio, a orientadora de vocês. Eu conheço muito bem o projeto que vocês estão realizando. Esse programa de docência de residência acadêmica, pedagógica, é um espetáculo. Né? É um tempo da academia que vocês estão vivenciando todas as dificuldades que a escola nos proporciona. Né? E nesse momento era assim para vocês estar correndo, né, do negócio, né? Principalmente agora que os professores estão sendo tão desafiados. E, no entanto, vocês foram lá, fizeram o trabalho bonitinho e ainda se propõem a apresentar esse trabalho num congresso, né? Ou seja, se propõem a trazer para o coletivo, né, essa experiência. Tem uma coisa interessante que vocês trazem, falam assim, gente, vocês são estudantes, vocês estão falando assim para os professores, olha, temos uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que a maioria das pessoas dispõe. São poucos as pessoas hoje em dia, como a Emelinda lembrou, passa a ser parte do corpo. A quarta parte do corpo, né? Então, eu acho que vocês estão assim de parabéns, né? E é um trabalho desafiador o que estão desenvolvendo e o que vocês estão nos trazendo nesse congresso é uma possibilidade de diminuir o distanciamento quando estamos em isolamento, né? Ficou aí
meio que rimando, mas é mais ou menos isso mesmo que eu quero dizer, essa possibilidade de trazer para perto da escola o aluno que está tão distante, tão perdido, tão desnorteado, né? Então, parabéns pelo trabalho. Então, eu estou assim, até sendo bastante... estou coordenando, porque para coordenar você tem que ser criteriosa com o tempo, né? Mas como nós temos, eu acho, um pouco de tempo a mais, por conta de ser 3 trabalhos só e um não está aqui, então a gente pode conversar um pouquinho mais. Mas eu acho que já podemos passar para o segundo trabalho. Né? Da Poliana, né? Não. Da Gabriela, né? Não, Poliana. Oi, isso. Que é o inicial do trabalho da genética. Né? Tá certo. Deixa eu dizer, esqueci de dizer uma coisa que eu acho que é assim, importante e que me enche de orgulho, mas me enche de orgulho mesmo, de a orientadora ser Fernanda. Sabe por quê? Fernanda foi minha aluna na graduação. Fernanda que foi legal. E ela fez o trabalho dela do TCC e também fez o da dissertação de mestrado comigo. Então, um orgulho gigante na hora que eu vi no vídeo, que aí a gente sabe quem são os autores. Então, eu estou muito orgulhosa e de saber que ela está ajudando na formação básica dos futuros biólogos. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Vocês estão de parabéns, e ela também, de termos alunos tão bacanas assim, e de a gente ficar conhecendo a nova geração. Fico muito orgulhosa mesmo. Agora, uma coisa que chamou a atenção para mim, aqui das possíveis causas da não participação, eu estou tendo uma preocupação, desde que quando começaram essas aulas, eu tenho colegas, né, dando aula na universidade, e também colegas que dão aula e diretor de escola de 1º e 2º graus, né? E uma preocupação gigante que eu estou tendo é com a qualidade desses profissionais que a gente vai colocar na vida, né? Eu fico assim pensando como que está acontecendo o conhecimento dentro da cabeça dessas crianças, no caso aqui, eu chamo de criança, meus alunos sempre são crianças para mim, e essa dificuldade de acesso à internet, das ferramentas, né, do celular, da própria internet dentro de casa, do computador, o menino que precisa que a mãe coloque o celular à disposição, a mãe também trabalha à distância, né? Os alunos que não participaram. O que vocês pensaram alguma coisa nesse sentido? E de que forma a gente vai saber se isso realmente está ocorrendo? Eu tenho uma curiosidade gigante com isso aí e uma preocupação dupla da qualidade do profissional. Sabe por quê também? Não é só na rede de de ensino fundamental e médio. Na universidade, eu tenho colega que fala que fica uns quadrinhos no desktop do computador, 90% não está ali. E isso é preocupante demais, demais. Eu queria ouvir uma opinião sua, Poliana, ou do seu grupo, a respeito. Se vocês pensaram nisso, ou se pensam um pouco para o futuro. Na realidade, a pandemia ela trouxe esse grande desafio, né? Que é transmitir conhecimento de forma remota. E a gente entende isso 2 vezes, porque a gente está fazendo a graduação de formato remoto, e a gente também passa por outro lado, que é poder transmitir esse conhecimento aos alunos que estão, né, no ensino médio, que é o caso da escola que a gente está fazendo estágio. Então, desde o início, quando a gente entrou no programa de residência, a gente, nas reuniões, já via que ia ser realmente um grande desafio, mas com auxílio da coordenadora, da professora Fernanda, que é a nossa preceptora, que deu suporte para a gente conseguiu iniciar, né, esse desafio. É a primeira vez que a gente está entrando em contato com os alunos de sala de aula e já nesse formato, sabe? Então, foi desafiador, sim, tanto para eles quanto para a gente. E aí, com isso, a gente teve que usar a internet a nosso favor, né? E trazer isso para dentro da sala de aula. Então, a gente teve que ir atrás, né, das TICs,
para poder diversificar o ensino, fazer com que fosse proveitoso e ainda assim didático, e também pensar na acessibilidade, né? Porque tem alunos que realmente, né, como a senhora disse, não tem esse acesso ali todo o tempo, né? Às vezes a gente fez o questionário com os alunos lá e conseguiu ver que muitos alunos dispõem de um dispositivo com internet por casa, então assim, é algo extremamente desafiador para a gente em todos os sentidos, né? Então aplicar o conteúdo para que pudesse atingir todos os alunos foi desafio, mas a gente buscou diversas didáticas, né, diferentes. Uma das que a gente teve ideia no início da nossa regência de gravar as aulas curtas no YouTube e deixar lá para que quando o aluno pudesse, ele fosse acessar no tempo dele e depois fazer a atividade de um roteirinho dirigido. Então, para poder o aluno ter esse acesso ao conteúdo, né, no tempo certo, que ele pudesse, para que nenhum aluno fosse prejudicado, né, porque a gente sabe que existe a desigualdade, né, no nosso país, então não são todos que têm os mesmos recursos. Exatamente, como a Poli estava falando, a gente já tem esses problemas sociais, né? Essas questões sociais. Então, assim, nem todo mundo está no mesmo nível, tem acesso às mesmas oportunidades. E quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai encontrar um problema ainda maior do que a gente já tinha. Porque aqueles que possuem recursos, né, que possuem essas oportunidades, vão continuar ali a arrumar um jeito mais fácil, digamos assim, de conseguir passar por essa situação. Mas esses alunos que não têm esses recursos, né, vão encontrar uma dificuldade ainda maior. E aí que está um desafio também ainda maior para a gente, enquanto docente, né, futuros docentes. Pelo que a gente conversa com a nossa preceptora, né, a professora Fernanda, ela já tem observado essa dificuldade na sala de aula. Com o retorno do ensino híbrido, né, ela relatou para a gente que já tem observado essa dificuldade com os estudantes, né, parece que a aprendizagem está mais lenta, está mais, assim, certos conteúdos que você conseguia passar com maior facilidade, você está tendo que voltar mais, né, até mesmo na nossa... leva mais tempo, inclusive na nossa regência, a gente teve que dar algumas aulas de reforço, e voltar várias vezes no conteúdo que a gente já tinha passado para esses estudantes. Então, a gente está vendo que a gente tem um desafio muito grande pela frente. E, como foi colocado na nossa pesquisa, a maior causa relatada pelos estudantes como a baixa frequência nas aulas são os problemas psicológicos e emocionais adquiridos durante a pandemia. Então, assim, tem essa outra questão também, né? Como que vai ser esse acompanhamento desses estudantes, né, para lidar com esses problemas? A escola vai dar algum suporte, né? As famílias vão conseguir dar esse suporte para esses estudantes, né? Como que vai ser para a gente lidar com esses problemas emocionais e psicológicos e conseguir avançar com a aprendizagem nesse sentido? Realmente é uma questão gigante. E assim, eu fico um pouquinho mais menos estressada, né, de ver que tem 3 pessoas aqui presentes, os nossos futuros, né, com esse tipo de preocupação. Mas parabéns pelo trabalho e levem um grande abraço para a Fernanda. Um grande abraço e o orgulho da orientadora dela. Obrigada. Ela está aqui na sala. Sim, obrigada. Professora Fernanda está assistindo a gente aqui. Peça fundamental, completamente fundamental, para a gente estar aqui apresentando esse trabalho para vocês hoje. Verdade. Com toda certeza. Legal. Obrigada. Eu que agradeço. Patrícia? Oi. Bom, estou tentando digerir muita informação, né? Eu estou borbulhando. Eu estou assim digerindo o que ela tá falando e já até mudei minhas perguntas aqui que eu ia perguntar, que eu ia falar da apresentação. Eu acho bem interessante, já que a gente está falando com um monte de professores aqui, então é legal que a gente troca bem figurinha. Então, no caso, eu olhei a apresentação dos 3, né, dos 3 grupos, então, no caso, vou falar primeiro da apresentação de vocês, quero primeiro parabenizar pelo trabalho,
tá? Todos aqui são uns heróis, são heróis e heroínas, enfim, nessa pandemia a gente tá todo mundo pelejando muito, né, para vencer esse obstáculo, tanto pessoal, né, porque a cabeça da gente não é a mesma, nós não seremos os mesmos, e a gente tá uns para melhor, espero que a gente tenha servido para algumas pessoas para melhorar, né? Eu acho que a gente saiu um pouco melhor, mas a gente saiu um pouco desgastado, né? Só de ficar em casa, ontem eu olhei, eu tive que, eu uso aparelho de ortodontia, quebrou, eu tive que ir no dentista ontem, e eu olhei um aquário no dentista, me deu uma pena daqueles peixes, tinha uns peixes lá, eu olhei assim, disse, meu Deus, eu estou me sentindo igual esses peixes, preso em um aquário e não poder sair, eu digo, nunca mais eu quero um aquário na minha casa, nunca mais, pobrezinho, ficar assim, não tem onde nunca mais ele vai sair dali, ele vai morrer ali, e eu fiquei desesperada só de ver o peixe, eu me senti o peixe, que eu era o peixe, então assim, a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa, com certeza, com essa pandemia, e espero que seja para melhor, né, porque a gente não está no meio de uma guerra, né, mas é diferente do pessoal que ficou preso na época da Segunda Guerra, tem muita gente que fala que isso não é nada, muitas pessoas ficaram presas em porões, até fugindo de nazista, enfim, pessoas de 90 anos que sobreviveram, a gente vai contar no futuro que nós somos os sobreviventes, se Deus quiser, se a gente sobreviver esse período, se Deus quiser, enfim. Vou focar primeiro na apresentação de vocês. No slide, eu acho que se eu fosse fazer, eu aumentaria um pouco o tamanho das letras também. Porque eu sou míope, eu reclamo muito de eu não enxergar, eu fico assim, eu sofro muito com isso. Então, eu daria uma aumentada no tamanho da letra do PowerPoint, também exploraria melhor a área do PowerPoint de vocês. E aqui, deixa eu ver, eu anotei também uma coisa que eu achei bem interessante. A gente está falando com um professor, mas vamos tentar se colocar no lugar do aluno. Que tipo de mudança vocês acham que a gente poderia fazer para facilitar esse aprendizado, o aprendizado da biologia, nesse período de pós-pandemia? O que a gente poderia, se a gente estivesse no lugar deles? Principalmente no caso, você falou da dificuldade, que a gente tem várias situações, a gente fala muito em igualdade, mas a gente tem que se preocupar principalmente na equidade, né? Que a gente tem a igualdade, mas cada caso é um caso. Então, o que vocês acham que a gente poderia fazer para facilitar? Vocês acham que se a gente der mais reforço, a gente garantiria uma equidade dessas pessoas que não tiveram essa facilidade? Vamos comparar escolas públicas e particulares, e se a gente comparar uma com a outra, umas têm 1000 facilidades e o outro aluno que não tem essa mesma condição. O que a gente faria para garantir uma equidade no ensino da biologia para esses alunos que não têm a mesma facilidade? Que sugestão vocês me dariam? Pode ser para o segundo grupo, e depois pode ser seria para os dois grupos essa pergunta, até. Ela vale primeiro. Porque o primeiro não está, da genética não está. Eu acredito, professora Patrícia, que a equidade mesmo a gente só vai conseguir depois de um tempo, né? Ao longo aí de um processo, e eu acho que de maneira primordial com melhores políticas, né? Melhores políticas públicas, principalmente nesse âmbito educacional. A gente precisa de um suporte, de melhor suporte nas escolas, principalmente as escolas públicas. A gente sabe que a realidade das escolas públicas, assim, é um pouco complicada, a gente não tem acesso a esses recursos, né? Igual, por exemplo, a gente está falando aqui sobre essas questões tecnológicas, mas quando a gente voltar para as escolas públicas, muitas escolas ainda não têm um laboratório de informática, poucas ainda têm essa questão dos projetores, até mesmo isso, que já é uma coisa que vem aí há bastante tempo. Então, assim, até para essas questões, a gente precisa de melhores políticas públicas, a gente precisa de melhor financiamento, né,
para essas escolas, para que esses alunos tenham acesso a essas oportunidades e a esses recursos, né? E, assim, em segundo momento, assim, como estudante também, né, na universidade, eu acredito que a gente vai ter que cada vez mais dispor de novas habilidades que tentam ali sensibilizar nos estudantes, né, essa importância crítica e política desses assuntos. Por que eu preciso estudar isso? Eles precisam entender, de uma certa forma, quão importante, né, eles entenderem sobre aqueles assuntos e como eles iriam aplicar isso no seu cotidiano. Então, eu acredito que a gente tem que mostrar essa importância para eles de uma forma com que eles se sintam representados, né, no seu dia a dia. Então, uma forma que eu acho até para a gente, já que a gente estaria cansado, né, todo esse período em casa, de tentar trazer eles para essa realidade, né? Por exemplo, eu na universidade estou morrendo de saudade das aulas de campo. Uma coisa é você estudar aqui zoologia 3 pelo computador e outra coisa é você estar ali no laboratório, analisando os crânios, ou então indo para campo e observando as aves. A experiência é outra, é completamente diferente. Você se sente muito mais motivado quando a gente tem esse tipo de inspiração. Então, eu acredito que isso também é uma nova habilidade, né, que a gente possa reforçar. Tentar sensibilizar os alunos dessa forma também, mostrando para eles essa vivência ali, como eles iriam aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, né, para que eles se sintam mais estimulados. Entendi. A gente está falando no tema desse ano do CRBio, empreendedorismo, né? Então, a nossa intenção é que o biólogo se torne um empreendedor, né? Então, as grandes empresas, elas lançam desafios, né? Então, seria um desafio para a licenciatura, como se fosse um ideaton, um hackathon, lançar um desafio. O que vocês fariam no ensino da biologia, sem contar com o governo, com a criatividade do povo latino, porque o latino, ele tem a criatividade que os outros povos, os saxões, não têm. Então, com a criatividade do latino, com pouco recurso, o que a gente faria para ter essa equidade? Isso é uma coisa, não precisa me responder agora, é só para a gente pensar isso ao longo do tempo. Um desafio, seria lançar um desafio para o ensino da biologia, para a gente ter uma equidade, sem contar muito com o governo. Porque o governo, eu simplesmente não ponho muita fé. Então, a gente contar com a criatividade do povo latino, seria um hackathon, para garantir uma equidade, para tentar salvar os jovens com a educação, porque eu acho que o futuro de qualquer povo. Para mim, tem que vir da educação, é daí que vem o resto. Então, seria um hackathon para vocês, assim, jogar o desafio para vocês lançarem esse problema, para vocês procurarem uma solução. Isso seria na parte das empresas, das corporações, assim, eles dão problema e falam assim, te vira, resolve. Então, aí juntam um grupo de profissionais, igual a vacina, olha, nós estamos com uma pandemia, se virem, juntem os melhores pesquisadores e achem uma solução. Então, é mais ou menos que a gente, na situação que se encontra, seria no ensino da biologia, o que a gente poderia fazer para ter essa equidade? Seria para vocês, né? Pensem o que vocês acham, assim, o que vocês fariam de imediato, assim, rápido? O que vocês fariam? Se vocês estivessem no lugar deles, lá, como aluno e como professores. Difícil, né? Mas é um desafio. Então, Patrícia, eu vou dizer que essa pergunta aí, elas vão ficar com isso na cabeça por um tempo, né? É para o futuro, é para a vida toda. Conversador com os outros, né? E nós estamos chegando ao final da nossa mesa, da nossa arguição. E para esse grupo que encerrou, eu também gostaria de parabenizá-los
pelo trabalho interessante, muito pertinente, né, para esse momento que nós estamos vivendo, e as palavras que eu disse na apresentação anterior, eu faço agora para vocês também, mas eu achei muito interessante que vocês trouxeram resultados, né, do percentual dos alunos que responderam à pesquisa, demonstrando que vocês realizaram uma metodologia de investigação, né, e que também para a investigação vocês usaram a ferramenta da internet, né? Então, aí, o que é interessante esse exercício que vocês estão fazendo, que, ao mesmo tempo que utilizam da ferramenta para desenvolver o ensino, vocês também estão usando a mesma ferramenta para exercício do método científico, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse trabalho ele tem assim um significado muito importante para quem está se formando, para quem, né? E aí vai aqui uma coisa que eu acho muito legal: quem trabalha com as metodologias qualitativas que desenvolve um exercício de rigor científico muito grande. Porque quando você vai, por exemplo, para uma pesquisa de laboratório, você tem os protocolos a seguir, você tem o argumento da metodologia que você está usando, que é muito precisa, né? Geralmente a gente trabalha, embora trabalhamos com material biológico, o organismo vivo, ele nos surpreende a todo momento, mas em termos metodológicos, a pesquisa quant é uma pesquisa bastante mais fácil de observar, ela tem ela é mais positivista, né, do ponto de vista da metodologia, e ao passo que a utilização da ferramenta qualitativa aqui que vocês estão trabalhando, esses questionários, essa investigação, né, que envolve o elemento humano, isso é muito importante. Eu não sei se vocês vão apresentar isso no relatório de conclusão, ou isso vai se desenvolver para um TCC, né? Então, como é que vocês estão pensando nisso? Eu estou fazendo essa pergunta porque aí viria uma outra questão, né, metodológica, que é a apresentação dessa pesquisa, se vocês forem continuar na perspectiva de um TCC, a necessidade da apresentação desse trabalho para um comitê científico, né? Que foi um elemento que a gente não questionou aqui na apresentação de vocês, por se tratar de trabalho de aluno e trabalho de iniciação científica, não é? Mas se vocês forem pensar em dar continuidade a esse trabalho para uma outra forma, evidentemente que os seus orientadores vão orientá-los de apresentar, né, o projeto dessa pesquisa para os comitês de pesquisa, tendo em vista serem elementos de uma pesquisa qualitativa, né, e que trabalha com pessoas, no caso, seus alunos, né? Então, era só essa observação que eu queria fazer. E eu acho que nós podemos finalizar. Infelizmente, a pessoa que do outro trabalho, que apresentou o outro trabalho, chegou muito atrasada, mas não deu para entrar mais, né? A gente já está finalizando mesmo. Então, estamos no momento de encerrar. Eu quero agradecer a todos, aos membros dos grupos que apresentaram os trabalhos, parabenizar todo mundo e a nossa mesa também aqui, as avaliadoras, que foi muito interessante e muito prazeroso estar com vocês nessa tarde. Muito obrigada, boa noite, bom trabalho. Obrigada, prazer, Patrícia. Obrigada, prazer foi meu. Guilherme, Poliana, Gabriela. Muito obrigada, professoras. As contribuições foram muito boas.
Muito legal. Muito bom. Manda um abraço para Fernanda e para Renata. Mandamos sim. Vamos mandar. Tchau, beijo. Parabéns a todos os participantes e aos organizadores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Igualmente. Muito sucesso para Todas vocês. muito queridas. Estava nervosa no começo, ficou tudo bem depois. Estamos tudo em caminho. É que a gente é professora. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Sá.